Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio. Boa tarde, massa atleticana. Que saudade de vocês. Nossos últimos encontros presenciais foram nos dias 12 e 15 de dezembro do ano passado. Longe, né? Quanto tempo. E como é bom lembrar daqueles dias. Pois é, ano novo, vida nova, vida que segue. E justamente para falar sobre esses desafios desse novo ano, é que nós vamos bater um papo hoje com o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Antes disso, eu queria, aproveitando o ensejo do ano, em nome de toda a diretoria do Galo, saudá-los, desejando-lhes que vocês tenham um ótimo 2022, com muita saúde, porque nós vamos precisar de saúde para lotar os estádios, o Mineirão e gritar pelo Galo. Com muita paz, porque futebol combina com paz. Futebol é um ambiente de alegria, de divertimento. Tem que ter paz. E com muito trabalho. Afinal, nós teremos grandes desafios ao longo deste ano pela frente. Antes da gente começar e falar desses desafios, eu queria, mais uma vez, em nome de toda a diretoria, dos funcionários e de todos os nossos atletas, prestar solidariedade às vítimas dessa tragédia provocada pelas chuvas em nosso estado. Sensibilizado com essa questão, o presidente Sérgio Coelho, que, como vocês sabem, é muito dado, muito afeito a essas questões sociais, convocou o Instituto Galo para que rapidamente criássemos uma campanha de apoio às vítimas dessa tragédia. Eu queria, inclusive, começar chamando um vídeo desta campanha antes da gente dar a sequência. Por favor, produção. O Instituto Galo convocou e o Galo Doido abraçou a campanha pelas vítimas das chuvas em Minas Gerais. O mascote mostrou que, além de forte e vingador, o Galo também é solidário. Tanto que já trouxe sua doação aqui para a loja do Galo, no Lourdes. Faça como o Galo Doido e apoie também essa importante causa. Leve a sua doação aos locais de coleta, como as lojas do Galo, sede de Lourdes, Arena MRV, Labareda, Vila Olímpica, Cidade do Galo e também os postos da Auto Truque. Além disso, você também pode fazer a sua doação em dinheiro através do Pix do Instituto Galo, que aparece agora na sua tela. Ajude e pratique a solidariedade. Tá aí, massa. Eu reitero o convite. Quero conclamá-los para que participem dessa campanha. É importante. A gente precisa ajudar a quem precisa. E o momento é agora. Vocês sabem que a responsabilidade social é um dos pilares dessa nossa gestão. Porque, no nosso entendimento, o futebol tem uma força e uma capacidade de mobilização de engajamento capaz de minorar, de minimizar as mazelas do nosso país. Então é isso. Feitas as devidas convocações, eu queria, então, voltar para o nosso bate-papo. Quero começar apresentando as pessoas que estão aqui. À minha esquerda, o jornalista e repórter da TV Galo, Felipe Ribeiro. Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde também ao Rodrigo Caetano. Para toda a massa atleticana que está nos acompanhando ao vivo no Facebook e no canal da TV Galo no YouTube. Nossa primeira live, né, em 2022. Esperamos que seja aí uma grande temporada para o Galo. E eu convoco o torcedor para poder mandar sua mensagem, sua pergunta, para que a gente possa debater durante essa live. O Felipe estará aqui nos ajudando nas interações com você, torcedor, através do nosso chat. À minha direita, meu amigo, meu colega de diretoria, diretor de futebol,
Rodrigo Caetano. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu estou vendo pelo seu semblante, Rodrigo, parece que você teve uns bons dias de férias, talvez uns 20. E aí, como é que foi? Como é que foi esse... Está descansado? Boa tarde, André, Felipe, toda a massa atleticana. Com muito carinho aqui que eu me reporto a todos vocês, saudando aí para que tenhamos, né, um feliz 2022, que possamos novamente sorrir e chorar com as vitórias, né? Manifestar sempre esse nosso sentimento, tentar repetir muitos dos feitos que nós alcançamos em 2021. E também, André, antes de entrarmos na pauta do futebol, me solidarizar também com todas as vítimas aqui do estado, já que com muita honra, né, eu me tornei cidadão belo-horizontino, então assim, me sinto parte de tudo isso, e tanto na alegria como nessa tristeza, e que todos nós, cidadãos aqui de Minas e fora também, possamos auxiliar dentro das nossas condições. Dito isso, férias nunca, né? Infelizmente na minha função já se vão 19 anos sem férias. Então assim, momento que todo mundo descansa, que a gente trabalha mais. Mas se for para terminar a temporada de 2022 como foi o final de 2021, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Legal, eu estou fazendo essa brincadeira das férias com o Rodrigo porque acho que vale a pena contar, viu, Rodrigo? Logo depois do final da temporada do ano passado, o Rodrigo disse que tiraria 5 dias de férias. E ao cabo dos 5 dias ele disse que não conseguiu ficar nem 2 dias descansando. Futebol realmente é um negócio que não dá sossego, né? E vocês do futebol, juntamente com o presidente Sérgio Coelho, o vice-presidente Zé Murilo e também os 4 R's, trabalharam intensamente, eu os acompanhei nesse início de ano. Quero, antes da gente começar o nosso papo, Rodrigo, te parabenizar pelas conquistas de 21, já que a gente não teve uma outra oportunidade no ano passado de, junto ao nosso torcedor, falar dessas conquistas. Eu sei que tem muito do seu dedo, do seu talento, da sua garra nessas conquistas. Então, em nome de toda a diretoria e da massa, eu quero parabenizá-lo por tudo que alcançamos juntos. Alcançamos juntos. Não, eu agradeço, mas esse mérito não é meu, não. Meu trabalho é simplesmente tentar proporcionar as melhores condições para que todos os profissionais que são protagonistas mesmo, né, os atletas e comissão técnica, possam aí realmente representar o Galo como eles fizeram durante todo o ano de 2021 e estendendo, eu acho que os parabéns e esse muito obrigado a todos eles, né? Todos os atletas que estiveram conosco e a comissão técnica principalmente que esteve conosco e que tenho absoluta certeza que vai deixar saudade aqui. Mas enfim, nós temos que olhar para a próxima temporada e trabalhar para que ela possa, se Deus quiser, se repetir agora em 22. Então vamos falar de futebol? Vamos lá. Bom, eu quero começar tratando, para a gente ir direto ao ponto. Afinal de contas, o torcedor está ansioso, Rodrigo, esse tempo todo aí, quer ter notícia, né? E nós anunciamos recentemente algumas contratações. A primeira delas foi a do Ademir, um atacante já conhecido do torcedor, uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo América Mineiro e que sobre quem nós temos grandes expectativas. Eu queria que você contasse um pouquinho da chegada do Ademir, como é que foi esse processo aí da contratação dele. Olha, André, assim, nossa ideia sempre é mapear o mercado, estar atentos a boas oportunidades, sempre pelo menor custo. Então, quando nós ficamos sabendo, né, que o Ademir não ia renovar com o nosso co-irmão, nós, na verdade, propusemos um acordo para ele, da vinda dele ao Galo, e tanto ele como seu agente entenderam que realmente seria o melhor caminho. E respeitando todo o regramento que a FIFA exige, nós também notificamos o América, nesse caso, clube o qual nós temos grandes amigos e o maior respeito por todos eles. E tudo foi feito dentro da lisura e da transparência que pauta essa gestão. A gente espera aí que já na apresentação de todos eles na segunda-feira o Ademir se sinta cada vez mais em casa e possa reeditar gols e jogadas como ele fez durante todo
o período que ele esteve no América. Bom, o segundo nome, Fábio Gomes. Um nome até pouco conhecido do torcedor, na verdade estava distante do futebol brasileiro já há muitos anos, embora tenha sido um dos destaques lá da MLS, da Liga Americana. E como é que vocês o encontraram, Rodrigo? Não, por buscar-se características, né, de um centroavante distinto daqueles que foram os nossos, né? Porque, na verdade, se você for ver, os jogadores de ataque, todos nós têm... Eu acho que é isso que torna o nosso elenco forte, porque ele é bastante heterogêneo no que diz respeito a características, né? Então, vimos que precisaria de um jogador, né, de boa estatura, com também boa mobilidade. E o Fábio já era monitorado já há algum tempo, desde a época em que ele foi artilheiro da Série B pela Oeste. Depois ele teve 2 empréstimos, sendo o último lá no New York Red Bull, e com isso teve destaque. E ao retornar ao Brasil, a gente conseguiu chegar numa negociação que fosse favorável ao Galo. Um jogador jovem ainda, eu espero que também reedite aí os seus melhores momentos conosco. Legal. Por fim, Godin. Um grande nome, um dos maiores zagueiros da América do Sul, talvez do futebol mundial, que chega para substituir o nosso capitão, que foi vendido recentemente. Godin, Caetano, indiscutivelmente é um dos maiores nomes da zaga na América Latina, e chega assim com muita expectativa, né? Quer dizer, nós estamos, na verdade, substituindo um dos capitães do Paraguai pelo capitão do Uruguai. Assim, o objetivo era também esse, né? Encontrar uma boa oportunidade com um jogador experiente também, vencedor na carreira, para que se juntasse aí ao nosso time de bons zagueiros, né? E vale sempre ressaltar que nós temos excelentes zagueiros, uma defesa menos vazada, né, do Campeonato Brasileiro passado. E se juntar a Hever, Igor Rabelo, o Nathan Silva e agora o Vitor Mendes também, que é outro que retorna de empréstimo, somado ao Diego Godin. Eu acho que essa mescla aí de jovens, também com características distintas, eu acho que vão dar ao futuro treinador a oportunidade de fazer as melhores escolhas, os melhores encaixes aí, né, já que o futebol é muitas vezes feito por duplas, né? Então, assim, a de zagueiros é uma dupla importante. Vale ressaltar o nível da nossa defesa, que lembremos que praticamente jogamos as 2 finais, né? Sem poder contar com o Nathan Silva, sem poder contar com o Hever, que retornava de lesão, e o Igor Rabelo foi lá e deu conta do recado, mesmo sem tendo atuado nos últimos meses. Então, prova que você tem que ter elenco. Algo que é repetido por nós, né? Um time ele pode ganhar jogos, mas o elenco que ganha títulos. E eu acho que o Diego vem para encorpar mais ainda o nosso elenco, o Diego Godin, no caso. Rodrigo, mas para além dos números, até porque, quer dizer, o desempenho, os números do atleta, isso o torcedor acompanha em tempo real na internet, nas redes sociais. Você, quando nós o contratamos, você me disse assim, falou, olha, contratamos um baita cara. E eu achei interessante a tua frase, né? Quer dizer, referindo-se à pessoa do Godin. Eu queria que você falasse um pouquinho do torcedor sobre isso, quer dizer, qual é a expectativa que o torcedor pode ter em relação à figura humana, à liderança do Godin dentro do nosso clube? Mas no futebol, como na vida, as coisas não são por acaso, né? Ninguém fica o tempo que ele ficou na Europa, sendo capitão de uma seleção importante como é a Uruguaia, 3 Copas do Mundo, sendo capitão, quer dizer, esse know-how todo ele vai aportar aqui no Galo, né? No nosso elenco. Então, na hora que você faz uma contratação, você tem que medir e levantar todas as informações. A dele não é diferente. Desde o primeiro contato, desde o primeiro início da negociação, ele prontamente foi aberto a nos ouvir e gostou demais do projeto que apresentamos a ele. E, bom, eu espero que, né, dentro do campo ele consiga também se encaixar o mais rapidamente possível. Como eu disse, com a tranquilidade que temos, que nós temos um bom time de zagueiros e que certamente vão fazer novamente um grande ano.
Bom, falamos das chegadas, temos que falar também de quem saiu. E vamos começar pelo nosso ex-capitão, também zagueiro Júnior Alonso, a terceira maior venda da história do Clube Atlético Mineiro. Uma vez mais, parabéns, Rodrigo, por esse desempenho, por esse número. A gente sabe que no futebol isso é importante, né? A venda de atletas é fundamental para que se consiga atingir os objetivos orçamentários e a gente é muito zeloso com o orçamento nessa gestão. Muito zeloso e muito transparente, né, André? Porque todos sabem qual o número que deveria ter sido atingido em 2021 e que não atingimos, por alguns tantos motivos, dentre os quais a questão realmente do impacto da pandemia no mundo, na economia mundial e, consequentemente, no futebol. E outro ponto é que nós conseguimos inverter a lógica e conseguimos atingir receitas que também não estavam projetadas através dos resultados esportivos, das competições que conquistamos. Mas nesse ano já se fazia necessário esse tipo de situação. Ninguém, do mesmo modo que a gente comemora os números, a gente lamenta a perda, né? Porque o Júnior ele não foi só um grande zagueiro, um grande jogador de futebol, não, ele foi sempre uma grande figura humana, representando essa questão da liderança positiva. Mas enfim, recebemos uma boa proposta e como em tudo no Galo que diz respeito às decisões estratégicas do futebol, elas são decididas e definidas por um colegiado. E esse colegiado entendeu que era o melhor a ser feito nesse momento. Né? E o colegiado, já citado por você, liderado pelo presidente Sérgio Coelho, Dr. Murilo Procópio, os 4 R's, né? Renato, Ricardo, Rafael e o seu Rubens. Enfim, temos metas que elas não ficam só restritas ao campo. E nós temos que atingir como a exigência de uma boa gestão ela se faz. E então, assim, não é a intenção, nunca foi a intenção, e nós não queremos nenhum tipo de mudança radical, a gente acredita muito em continuidade do que foi feito até agora e principalmente de filosofia do que foi feito até agora. Mas era necessário e a gente tenta, dentro das possibilidades, suprir essa saída do Júnior com a chegada do Godin, se somando aos demais zagueiros que temos. Bom, e relativamente aos empréstimos, Rodrigo, o Galo já oficializou o empréstimo do Alan Franco e também do Natan. E tem um terceiro aí que ainda não foi oficializado, mas que, enfim, é sabido que já foi feito, que é do Johan. Então, queria que você falasse também sobre esses empréstimos. É importante destacar que alguns outros tantos reempréstimos aconteceram, porque também faz parte da rotina do nosso trabalho, né? Muito alinhado com a questão do SIGA, né? Que é o Centro de Informações do Galo, que rotineiramente tem na sua proposta buscar boas oportunidades, abastecer-nos de informações e principalmente essa realocação. Mas principalmente, né, os que estavam conosco e que foram campeões, vai aqui o nosso agradecimento. E o objetivo também é nos adequarmos também à realidade do nosso orçamento. Então, essa mudança de algumas peças, ela não é técnica. Que o torcedor entenda, ela não é técnica. Nós não estamos comparando os que saem com os que chegam. Não, é uma necessidade do clube de fazer alguns ajustes financeiros. Então, assim, o caso do Alan Franco, que foi para a MLS, com a intenção de ter uma minutagem maior, ele que, por ser estrangeiro, né, teve um pouco disso bastante prejudicado no ano que passou. O próprio Natan, que foi importantíssimo, decisivo em muitos momentos, mas também a intenção era, juntamente com ele, com seus agentes, de que ele pudesse ter mais oportunidades, maior minutagem, jogador talentoso que é. E a gente deve estar finalizando também o empréstimo do Johan ao RB Bragantino, também no mesmo modelo, né? E esse justamente mirando e visando maior minutagem, que também é outro garoto 100%. Todos eles campeões, né? Fizeram parte dessa geração campeã. Então, aproveitar aqui também para agradecer em nome de todos os departamentos de futebol a contribuição que eles tiveram. E ou eles retornam, né, num futuro próximo, quem sabe até posso seguir as suas carreiras para outro caminho. Legal. Bom, eu tenho a impressão que nós
podemos encerrar já a nossa live. O que tínhamos para falar já foi falado? Ou não? O torcedor está curioso com algum assunto aí? Eu vou até convocar o torcedor, André, mais uma vez, para poder participar com a gente aqui, mandar seu comentário. O Tito está aqui dando os parabéns para o Rodrigo Caetano, para a equipe da TV Galo pelo trabalho que vem sendo realizado. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, do José Antônio de Rezende. O Galo irá priorizar alguma competição ou vai buscar ganhar tudo como foi em 2021? Quando a gente fala em continuidade, é claro que isso não tem uma fórmula mágica para isso. Mas se você for ver, tivemos um ano maravilhoso, de muitas conquistas, e ficou aquele saborzinho meio amargo, né? Porque tivemos a poucos minutos de mais uma final. Então, se nós aqui defendemos a questão do elenco equilibrado, elenco realmente que pode competir em todas as frentes, não vai ser diferente. Tenho absoluta certeza que o novo treinador entende o que é a dimensão do Galo, entende a responsabilidade de que todas as competições, começando já no Mineiro, foi passando pela Supercopa do Brasil, enfim, todas as demais, não tem como, em algum momento, o Galo tirar o pé em alguma competição. Nem a massa vai aceitar esse tipo de decisão. Então nós vamos sempre, independentemente de estratégia, né, que essa é uma estratégia técnica, independentemente de competição, entrar para vencer. O torcedor está ansioso por um outro assunto também, André, sobre Tá. o treinador. Sobre treinador? É. Ué, mas será que tem motivo de ansiedade? Tem motivo de ansiedade o torcedor, Rodrigo? Bom, assim, nós trabalhamos muito nesse período todo, principalmente depois, né, do comunicado do Cuca, que volto aqui novamente a fazer os agradecimentos, um cara que é o maior, né, vencedor da história do Galo como treinador. Sem dúvida. Uma figura humana ímpar, que, como eu disse, vai deixar saudade pelo convívio. Um amigo que eu fiz, mas que teve seus motivos, né? E quando os motivos passam a ser pessoais, não existe discussão. Então, nos resta aí deixar o nosso muito obrigado a ele, ao Cuquinha, ao Eudes, que fizeram parte desse ano extremamente vitorioso, dessa trajetória vitoriosa. Eu quero até aproveitar a sua deixa, Rodrigo, para também mandar um abraço para todos eles. E além do Cuca, mandar um abraço especial aqui para dona Nilde, para toda a família, né? Verdade. Dele, Rejane, exatamente, dona Nilde. Família dele que faz parte eternamente da família do Galo. É isso aí. Bom, mas Rodrigo... E passamos então, durante esse período, entre saídas e chegadas de atletas, a construir, André, para que o torcedor entenda, aqueles que nos acompanham, que nós tínhamos que criar um processo para a escolha do novo treinador. Um processo no qual tinham algumas premissas estabelecidas pelos 4 R's, pelo presidente e pelo nosso vice-presidente, que era de um treinador que pudesse, dentro do seu perfil, dar continuidade ao trabalho vencedor, tivesse um perfil semelhante, que as suas equipes realmente buscassem o gol a todo momento, uma equipe protagonista, como foi a equipe do Galo, né? Quase a totalidade dos jogos, os números falam por si, que pudesse estar em condições de assumir o clube e principalmente que tivesse conhecimento, né, do nosso atual elenco. Sabedor, é óbvio que o nosso objetivo era manutenção. A maior contratação, talvez, para o ano de 2022 seja a manutenção do nosso elenco, com a mesma fome, com a mesma vontade de vencer. E que também entendesse que o clube construiu ao longo desse período uma estrutura de pessoas e de processos que para nós tem muito valor, né? Manutenção de preparador físico, preparador de goleiros, todos os auxiliares técnicos, Éder, Lucas, enfim, não vou nominar todos, mas eu gostaria de citar que isso sempre foi uma condição do clube. Então nós fizemos, né, as nossas buscas, consultas, entrevistas, nos aprofundamos nas características de cada um deles. E depois de todo esse período, em colegiado, como eu disse, em conjunto de todos, não é escolha de A, B ou C, é a escolha desse grupo de pessoas, pelo nome hoje do nosso treinador que virá comandar a equipe em 2022. Opa! Então, Rodrigo, pelo que eu estou entendendo,
nós teremos notícias, boas notícias aqui para dar para o torcedor. Eu queria só reiterar a tua fala anterior, quer dizer, de fato, dentro dessas premissas que você colocou, né, encontrar um profissional que estivesse disponível, compatível com o orçamento do clube, conhecimento do futebol. Disposto a vir. Disposto a vir. Que se encaixasse na questão orçamentária do clube também e todas as demais premissas que eu falei anteriormente. Portanto, e aí? Chegaram ao nome? Quem será o novo treinador do nosso Galo? Não, aí, assim, alguns já... A gente sabe como é que é o trabalho, né? Da imprensa, dos teus colegas. Às vezes acabam levantando situações e por isso mesmo, André, até aproveitando a oportunidade, que muitos me fazem contato comigo e dentro das minhas possibilidades, eu falo o que posso falar. E sempre repito para todos que eu, por ser profissional do clube, eu só posso falar de forma oficial, quando as situações estão totalmente sacramentadas, porque já vi muita coisa no futebol, então não posso entrar no mérito aí das subjetividades. Então, ontem à noite mesmo que a gente acabou assinando, né, o contrato. Peraí, Rodrigo, calma. Então foi ontem a decisão? Foi ontem. Mas você estava dizendo da imprensa, quer dizer, já escolheram diversos treinadores para a gente, né? Então, e que é o papel deles, né, de investigação, de busca de informações, né? Mas a gente no Galo tem uma responsabilidade com esse torcedor, com a massa atleticana, para que jamais passemos aí algum tipo de informação equivocada, que ela não esteja sob o nosso controle, né? Então, por isso que a gente tem um cuidado muito grande em todos esses processos. Então, assim, não sei se o anúncio vai ser... Não, olha só, você, dentre as premissas que você citou, tem uma outra que eu acho importante também, que você, inclusive, me disse algumas vezes, que buscávamos também um nome de um treinador absolutamente vencedor, né? Também vencedor, é claro que isso sempre ajuda, que no nosso entendimento conhecesse muito a questão do futebol sul-americano, daquelas competições que enfrentaremos. Cascudas. Não, e principalmente que devem fazer parte do calendário do Galo, né? Daqui para sempre. Tivesse, no nosso entendimento, também essa característica sanguínea, muito parecida assim, com os últimos 2 técnicos que passaram por aqui. Era muito disso, de trabalho, de envolvimento, né? de se entregar. Então, a gente, né, em consenso, como são as decisões tomadas nesse colegiado, que a gente acabou contratando por 1 ano, né, até o dezembro, com possibilidade, obviamente, de continuidade, do Antônio Turco Mohamed. El Turco, seja muito bem-vindo. Portanto, está aqui oficialmente dada a informação pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que confirmou ontem à noite a contratação do técnico argentino Antônio Mohamed, conhecido como El Turco, multivencedor por vários clubes por onde passou, na Espanha, no México e também na Argentina. Parabéns, Rodrigo. Parabéns pela escolha. O nome já circulava nas mídias sociais, em alguns veículos, e a torcida reagiu de forma muito contente e efusiva a esse nome, assim como eu também. Então, eu acho que todos ficaremos muito contentes com a decisão de vocês. A gente sempre espera fazer a melhor escolha, né? O futebol, assim, as avaliações elas são muito em cima do resultado. Espero que ele venha e possa realmente reeditar no nosso elenco as mesmas características, né, dos clubes por onde ele passou, onde ele se sagrou campeão, né? 3 vezes campeão no México, mais 2 vezes da Copa do México, campeão sul-americana. E nós vamos estar aqui esperando a sua chegada para incorporá-lo, ele e os seus 3 assistentes, naquela que é a comissão técnica do Galo, e a união dela se torne uma só comissão técnica. Essa é a filosofia que temos, é a filosofia que nós acreditamos, né? E que com isso também não perderemos nenhum desses profissionais que já
trabalharam em 2021 e que vão ser facilitadores, né, para a ambientação mais rápido possível dele e dos seus assistentes. Aliás, sobre esses profissionais, Rodrigo, nunca é demais ressaltar que são pessoas assim, muito queridas hoje no nosso grupo, né? Enfim, o Cristiano, preparador físico, preparador de goleiros e tantos outros, não quero aqui ficar nominando, mas são pessoas que já fazem parte do nosso grupo, né? A gente criou um ambiente muito bacana no ano passado, né? E isso, volto a dizer, mérito também, né, da comissão técnica que se desligou, né? Porque ninguém consegue esse tipo de ambiente se você não tiver todos realmente pensando da mesma forma, colocando o clube acima das pessoas. Esse é um lema que o nosso presidente, os 4R sempre sustentam, né? E isso que nós temos que levar adiante, porque nós profissionais, importante que a massa atleticana e os companheiros de imprensa entendam, nós somos instrumentos das diretrizes estabelecidas por essa cúpula, né? Então, cabe a nós sermos os executores, óbvio que cada um manifestando, né, a sua opinião técnica, no caso, né, porque somos técnicos, somos profissionais, mas a nossa missão é tentar, de todas as formas, executar à risca as diretrizes estabelecidas por eles. E uma delas era essa, né, manutenção justamente desse saber, né, desse backup de informações que o clube hoje detém. Legal. André, tem até mensagem aqui já de boas-vindas ao nosso novo treinador também, o Matos Leonardo. Inclusive participou com a gente pelo Superchat aqui. Obrigado pela participação. Bem-vindo, El Turco Antônio Mohamed. Vamos Galo, ganhar a Libertadores. O torcedor já está empolgado com o nome do novo treinador, do nosso novo comandante, André. Legal. Olha só, então nós temos um vídeo aqui que a TV Galo preparou sobre o nosso novo treinador. Por favor, produção, solta o vídeo de El Turco. Opa, Rodrigo, você sabe que a equipe de produção da TV Galo, liderada pela Adriana Spinelli e pelo João Vitor Aires, estão me dizendo aqui que conseguiram aí nesse inteirinho um contato de alguém. Da onde que é esse contato, João Vitor? Me parece que é lá da Argentina, é isso? Então, por favor, chame-o aqui. Olá. Olá, El Turco. Hola, ¿qué tal? Que alegría. Un placer saludarlos a todos. Estoy muy feliz, muy contento de asumir a un grande club como Galo. Agradecer a toda la directiva, especialmente al presidente, por confiar en nosotros. Estoy muy animado de decirle a la masa que puede esperar de nosotros mucho esfuerzo, mucha garra, dedicación para continuar esta cadena de títulos. Así que estamos muy felices, esperamos el momento ya el domingo para llegar a Belo Horizonte y poder estar con todos los fanáticos, con toda la masa de la atleticana. Y bueno, estamos muy felices y bueno, nos vamos a esforzar en este tiempo para poder hablar mejor portugués. Prometo que vamos a hablar portugués en poco tiempo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con esta oportunidad. Así que esperemos vernos pronto por allá. Perfeito. Que ótimo, El Turco. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos muito contentes de tê-lo conosco. E eu quero convidar uma outra pessoa que não está aqui nesta mesa, mas que também gostaria muito de saudá-lo. Por favor, presidente Sérgio Coelho. Boa tarde a todos. Quero desejar também um feliz 2022
para todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, muito especialmente a massa atleticana e os amigos da imprensa. Nós trabalhamos muito para que pudéssemos chegar em um nome que a gente tivesse, pelo menos, a certeza que a chance é muito grande de dar certo no comando do futebol. Não paramos um minuto sequer. Eu e o Rodrigo participamos de 5 vídeos, conversando com alguns candidatos, né, alguns treinadores que poderiam vir. E como o Rodrigo já disse anteriormente, né, nós tínhamos as nossas premissas e não abrimos mão delas. Nós tivemos um longo papo com o El Turco, inclusive com a participação também do Renato Salvador, e ficamos encantados com tudo que conseguimos apurar durante essa nossa videoconferência. Tá? Chegamos à conclusão que ele é o treinador que reunia as maiores condições para vir comandar o Atlético. Né? Queríamos um treinador que cuidasse do futebol, a gestão está nas mãos do nosso diretor, são funções separadas, a gente não queria um treinador que tomasse conta de tudo, né? E outras coisas mais. Então, essa notícia acabou vazando, né? E foi muito... fiquei muito feliz quando vi os comentários, todos os atleticanos, né, a massa toda, feliz pelo nome, né, do El Turco. É bom, eu quero dizer bem aqui, né, para todos que o nosso treinador gosta que o Xande é o Turco, e assim será. Então, nós estamos muito esperançosos que vai dar tudo certo, né? Conversamos muito sobre tática de jogo, sistema de jogo, sobre o nosso plantel. Ele conhece o nosso plantel todo, né? Não só o time, mas todo o elenco. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo. E ele tem o sangue argentino, né? Que é muito parecido com a massa africana, né? Nós somos, né, mais a torcida quente, a torcida vibrante, e ele tem essa característica também. Portanto, El Turco, seja muito bem-vindo a Belo Horizonte, bem-vindo à cidade do Galo e bem-vindo ao Clube Atlético Mineiro. Tenho certeza que, ao chegar no final deste ano, nós estaremos comemorando vitórias e renovando o seu contrato até o fim do meu mandato, se Deus quiser. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que así sea y estamos muy contentos por esta oportunidad. Muchas gracias. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Sérgio Coelho, nosso presidente, e nosso novo treinador, El Turco da Massa. Muito obrigado, El Turco, pela participação mais uma vez, pela disponibilidade. Gracias. Quero corroborar as palavras do nosso presidente. Eu também, nos contatos que tive com o nosso treinador, fiquei absolutamente impressionado com a simpatia, enfim, a maneira cuidadosa e respeitosa com que ele sempre se dirigiu ao nosso clube, ao nosso time e às pessoas que com ele tiveram contato. Nós estaremos te esperando de braços abertos, El Turco. Muito obrigado, gracias. Y bueno, saludo a toda la masa, a toda la torcida. Y vamos por más títulos en este 2022. Gracias, saludos. Gracias. Muito obrigado mais uma vez pela participação, presidente Sérgio Coelho e El Turco. Rodrigo, de fato, enfim, a chegada do nosso treinador, além de aplacar a ansiedade do torcedor,
traz uma notícia muito boa, né? Quer dizer, um treinador com o currículo que El Turco tem, que atendia às premissas que o clube também colocavam como necessárias. Tá todo mundo muito animado, muito otimista, né, Rodrigo? Eu queria que você falasse assim, como é que você, eu que acompanhei muito, nós conversamos quase todos os dias, aliás, até uma brincadeira aqui, teve o domingo passado, que 4 horas da tarde o Rodrigo me cutucou, eu até perguntei para ele, falei, Rodrigo, você não aconteceu alguma coisa, não estava bem, porque você só me chamou 4 horas da tarde, ficou o dia inteiro sem falar nada, porque o Rodrigo, vocês já bem o conhecem, o Rodrigo é intenso, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rodrigo, mas eu estava dizendo o seguinte, eu que o acompanho, que o conheço bem, eu senti um alívio quando a gente conseguiu contratar um técnico da altura de El Turco. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu sentimento, enfim, nesse processo todo. Não, primeiro que eu não diria alívio, mas eu me sinto, assim como o presidente, os 4 R's, o nosso vice-presidente também, eu creio que, hoje falávamos mais cedo, a gente não sabe se tudo que foi feito vai se traduzir em resultado, né, de campo. Mas com a certeza absoluta de que tentamos percorrer o caminho correto para tentar a melhor escolha. É importante que a massa atleticana saiba que fizemos outras entrevistas, algumas delas esbarraram em situações contratuais, outras de profissionais que não estavam dispostos a virem ao Brasil. Não nos limitamos. Outras a orçamento? Não, sim, outras em orçamento, outras em condições que nós não tínhamos como atender, outras situações que, aí vale lembrar que não nos limitamos, né? Nós não fomos somente nos estrangeiros, nós avaliamos possibilidade de brasileiros também, e depois de percorrido todo esse caminho, chegava a hora da tomada de decisão, né? E dentre as possibilidades, viabilidades e principalmente os conceitos, né, que a gente imaginava, a gente chegou ao nome do Tony El Turco Mohamed. O que nós esperamos é que o mais rapidamente possível ele possa dar continuidade ao trabalho realizado em 2021, pelas características dele, pelas características que tinha o Cuca. E é claro, aportando, né, os seus próprios conceitos, né, porque tudo que está bom pode melhorar. Essa é a nossa intenção, né? Mas realmente podermos dar o pontapé inicial na nossa temporada na segunda-feira, já com o novo comandante, né, com os jogadores que tinham que chegar, e a gente espera, vamos meio que correr contra o tempo, por conta que nós saímos, né, nós os atletas, né, saíram de férias mais tarde, justamente por conta da final da Copa do Brasil. Problema bom, mas tínhamos que dar os 30 dias de férias e agora eles retornam na segunda-feira, já iniciando as atividades, visando de pronto já o Campeonato Mineiro e também essa Supercopa do dia 20. Legal. Aliás, sobre essa Supercopa, Rodrigo, já há uma definição em relação à praça? Oficialmente ainda não, né, André, mas é uma decisão que ela não depende do Galo, né? Esse mando de campo ele é de domínio da CBF, então nós vamos aguardar aí a definição. Espero que ela ocorra nos próximos dias, até por questões de logística e de planejamento a gente precisa saber, né? Embora eu acho que é bom também deixar claro que a cidade de Brasília, que tem sido cogitada, não há de nossa parte nenhuma objeção em relação à realização desse jogo em Brasília. Não, até porque qualquer cidade do Brasil nós temos os nossos torcedores, né? A massa se faz presente. Estivemos esse ano, principalmente ali em Goiânia, né? Tivemos um apoio incondicional. Ainda na época, se eu não me engano, não podia ter... Era questão de torcida única e tivemos muitos infiltrados, né? É verdade. Então esse pessoal de Goiânia certamente se juntará, caso confirmado, o jogo no Mané Garrincha. Vão se juntar os ali de Brasília e vão fazer um movimento para certamente preencher todo o nosso espaço lá, apoiando a nossa equipe. Legal. Bom, a gente vai ter uma entrevista coletiva agora, vamos dar sequência coletiva, mas antes de iniciar, Rodrigo, parece que tem interação no chat. Tem sim, então o caminhão da massa, né, que já é famoso, aquele caminhão que fica ali na obra da Arena MRV para os torcedores verem, Velho, tá dando né?
Parabéns, Robélio, exatamente. Manda um abraço para ele aí. Tá aqui, então um abraço no Rodrigo e tá te dando parabéns, Rodrigo, e bem-vindo, Turco Mohamed. E o João Miguel também tá aqui, olha, o Turco é a cara do Galo, vai fazer um grande trabalho. O Turco que é um velho conhecido, né, do Atlético, torcedor atleticano, esteve com o Tijuana contra a gente aqui na Libertadores, naquele episódio épico, né, que consagrou São Vítor, o Tijuana deu um calor danado no Galo, e de lá pra cá, André, a gente que acompanha as redes sociais, a gente vê, né, muitos torcedores, inclusive, quando tem essas trocas de treinador, vira e mexe o nome do Mohamed era cotado como gosto popular, né, então é um torcedor... Vou fazer Uma confidência. Uma confidência. Dentre muitas conversas que tivemos, eu alertei ele, eu digo, olha, você vai reencontrar aqui alguns caras, né, que talvez você não tenha boas recordações. O Hever ainda, e hoje o nosso gerente de futebol, que vai estar contigo quase sala com sala. É aquele que tirou a tua equipe do campeonato. Então já vai acostumando, vai preparando o teu humor aqui com ele, que tu vai conviver todos os dias. Senão é o primeiro que eu quero pegar pelo pescoço. Então, ou seja, uma forma já espontânea de ser, mas ele complementou a frase, olha, gostaria muito de poder ir ao Galo para justamente ganhar essa Libertadores, que no entendimento dele escapou, né, naquela oportunidade. E também nos escapou ano passado por muito pouco, por uma questão de regulamento, que inclusive mudou. Né? Exatamente. Não, e também, para que o pessoal entenda que é muito mais aprofundada a nossa conversa com os treinadores. Né? Foi com ele e foi com os demais. Muito aprofundada sobre conceito, sobre conhecimento de elenco. E ao ser perguntado, ele entende que realmente o elenco é muito forte, bastante equilibrado. Na visão dele, realmente tem tudo para competir em todas as frentes. O que já nos deixa, né, bem mais animados, né, por essa visão dele. Legal. Bom, Rodrigo, eu vou te dizer por mim, viu? E eu tenho certeza que esse é o sentimento, se não da totalidade, da maioria esmagadora da nossa torcida. Eu estou esfuziante com o anúncio de El Turco da Massa. Acho que ele fará um grande trabalho conosco aqui. Bom, vamos dar início então à nossa entrevista coletiva. Eu quero começar convidando o Vinícius Nicoletti, da ESPN, para abrir aí as perguntas. Boa tarde, Nicoletti. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde, Rodrigo, a todo mundo que acompanha a live. Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho mais dos conceitos aí que vocês definiram como treinador do Atlético, né? O que mais chamou a atenção para definir o Turco como treinador do Atlético nessa temporada? O estilo de jogo, a liderança, experiência na Libertadores, tudo isso. E para ampliar um pouquinho mais a discussão, se você não encontrou nenhum desses conceitos, todas essas características num treinador brasileiro. Obrigado, viu? Tudo bem, Nicoletti. Não, você citou alguns, né? E conhecimento da competição, ou pelo menos de uma das competições que nós teremos pela frente, essa questão de liderança. Já acompanhava o Turco desde a época em que trabalhei com o Eduardo Cudê no Internacional, que se dizia um dos discípulos do Turco, da forma de trabalhar, da intensidade. E as características, elas não são excludentes, né? A gente não, como eu disse, a nossa tomada de decisão, ela é no conjunto da obra, no conjunto de características, entendeu, Nicoletti? E eu falei atrás, logo ali atrás, que nós não foi a questão de nacionalidade, seja brasileiro, português. Você pode ter certeza que muitos treinadores das mais diversas nacionalidades nos foi oferecido, entendeu? E algumas delas nós fizemos contato e entendemos que realmente o conjunto de características aí da forma da equipe dele atuar, de pressionar alto, de ser protagonista, a gente optou por ele. Isso não é demérito para nenhum treinador, seja ele brasileiro, português, enfim, ou de qualquer outra nacionalidade. É simplesmente no entendimento desse colegiado, no entendimento das pessoas que tinham que tomar essa decisão, foi feita pelo Turco Mohamed, e eu espero que ele possa reeditar os seus bons trabalhos aqui no Galo. Ô Rodrigo, só corroborando aí com a tua resposta, eu estou me lembrando aqui de um outro predicado que o presidente Sérgio Coelho e você também
e você também ressaltaram para mim que era importante que encontrássemos um treinador que fosse trabalhador, né? Que tivesse gana pelo trabalho. Também, mas assim, outros grandes treinadores, obviamente todos eles vêm com essa vontade. Mas como eu falei, é um pouco mais da visão dele de futebol, que possa vir ao encontro das características dos nossos jogadores hoje, né? E quando nós falamos ali em continuidade, eu mantenho o que eu falei. Nossa ideia é que possa dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente, tanto por Sampaoli e pelo Cuca principalmente, com os seus conceitos, e não se falar em ruptura total, entendeu? Porque aconteceu tanta coisa boa, aliás, foi um grande ano para o Galo. Então a ideia era essa, que mantivéssemos através do novo comandante particularidades e características similares ao que era a equipe do Cuca, principalmente. Legal. Bom, muito obrigado, Nicolete. Quero chamar Cláudio Rezende, da Itatiaia. Boa tarde, André. Boa tarde, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Rodrigo, eu queria que você comentasse, você disse alguns nomes, quantos nomes que o Atlético negociou nesse período, e a questão do Mohamed não ter trabalhado no futebol brasileiro ainda. Isso foi algo a se conversar com ele. A gente sabe que aqui há uma peculiaridade muito grande no futebol brasileiro, né, no dia a dia. E ele já tem prazo para chegar, para comandar o time? Boa tarde, Cláudio. Prazer falar contigo também. Assim, obviamente que eu não vou citar os nomes, né, dos quais nós conversamos, até por uma questão ética também. Eu volto a frisar que cada um deles ou teve algum tipo de impeditivo, ou para seguirmos, ou então estava trabalhando, sob contrato, multa, ou então, muitas vezes até a pedida. Então, isso é fato, mas nós fizemos consulta em torno de uns 6 técnicos das mais diversas nacionalidades. E que se nós fôssemos, talvez, pensar por esse lado de não ter trabalhado no Brasil, é claro que isso ia restringir demasiadamente as possibilidades, né? A gente tentou pensar pelo outro lado, né? Que temos competições nacionais, sim, mas temos competições internacionais, competições sul-americanas. Então, a busca foi também por um treinador que conhece o futebol latino-americano, né? Por conta até do México, que fez na última competição, né, do Mundial Interclubes, pelo Monterrey, acho que um jogo aí que ficou na memória de todos, onde foi superior àquele Liverpool do Klopp, que por um gol aí fatídico também no segundo minuto de acréscimo do segundo tempo acabou sendo eliminado de uma final. Então, assim, fizemos um levantamento geral e ao mesmo tempo ele não ter trabalhado no Brasil é que fez com que ele aceitasse o nosso convite. Esse é o nosso desafio. Porque em questões econômicas, Cláudio, é importante você saber, ele tinha outras tantas oportunidades, inclusive voltar para o México. E ele fez uma opção de querer vir para cá, dentro da nossa condição orçamentária. Lembrando também que esse último ano em que ele não trabalhou foi por uma opção dele, uma opção pessoal, na qual ele também necessitava aí resolver alguns assuntos particulares em Buenos Aires. Então, foi por tudo isso. E, por último, né, te respondendo, ele deve chegar no domingo. A gente depois passa o horário, obviamente, mas será no domingo, né? Muito provavelmente num voo privado lá de Buenos Aires, pela dificuldade de vir. E ele e os seus 3 assistentes, como eu disse, 2 são assistentes de campo, diretamente, e um será auxiliar de preparação física, que se juntará aos nossos já. Então, para que na segunda-feira ele já esteja pronto na apresentação de todos os atletas na Cidade do Galo, às 15 horas. Legal. Só também aproveito a sua deixa aí, Rodrigo, para lembrar... Não sei se eu respondi todas as do Cláudio, ficou alguma... Não, respondeu. Pelo menos no meu entendimento, sim. Eu quero aproveitar a sua deixa para avisar a todos que a apresentação oficial do novo treinador acontecerá somente na segunda semana, provavelmente no dia 25, na terça-feira, e não nesta primeira semana. Bom, eu queria agradecer Cláudio Rezende e convidar
Igor Assunção, da 98. Boa tarde, Igor. Tudo jóia? Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Eu queria perguntar em relação a elenco, Rodrigo. O Atlético, ainda que tenha de 1 a 11 bem definido na cabeça do torcedor, perdeu e tem perdido alguns jogadores, deve perder alguns jogadores importantes também para a formação de elenco. O Mohamed, em algum momento, já está ciente do que o Atlético tem negociado, dos jogadores com que o Atlético tem conversado, com os quais o Atlético tem conversado. Ele fez algum tipo de definição de perfil de jogador para ser contratado também, já que ele demonstrou nessas conversas com vocês tanto conhecimento do grupo atleticano? Tudo bem, Igor? Prazer falar contigo também, cara. Nós, na verdade, como eu disse antes, a gente fez alguns movimentos para que a equipe, aliás, o nosso centro de custo se enquadrasse com a nossa necessidade. Não foi por nenhum tipo de demérito técnico, pelo contrário. Os atletas que foram negociados, seja por empréstimo ou em definitivo, foi por questões realmente de mercado e necessidade nossa. Mas também visando um espaço maior para alguns jogadores. Então, lembrando aqui, a gente não citou, temos o retorno do Guilherme Castilho e do Vitor Mendes. Foram 2 jogadores que foram pilares importantes aí na campanha do Juventude de permanência na Série A, né? Então esses atletas se incorporam também com os demais. Além do que, Igor, a gente também precisa, como filosofia de clube, abrir um espaço para os jovens, né? Nós precisamos novamente ter um aproveitamento maior dos atletas formados no clube. E o Mohamed foi muito claro conosco, já enviamos para ele a questão essas conversas, elas já se aprofundaram ao longo dos últimos dias e, segundo ele tem um elenco bastante equilibrado, né? Se você for ver, saíram 4 atletas, né? E já chegaram 5, no caso. Se você considerar Júnior Alonso, Alan Franco, Natan e Johan, e com a chegada de Guilherme Castilho, Vitor Mendes, Ademir, Fábio e Godin, elas estão mais ou menos equilibradas em número, que é o que o nosso elenco vai ter ali, em torno de 33, 34 atletas, contando alguns jovens, né, que nós vamos estar avaliando aí, que poderão ser incorporados já nessa pré-temporada, porque todos vocês sabem que nós iniciaremos o Campeonato Mineiro aí meio que priorizando a pré-temporada para o ano, e não nessas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Mas isso tudo vai ser definido na parte técnica e física, já está bem elaborado o planejamento e a gente espera poder seguir ele à risca. Obrigado, Igor. Queria convidar Fernando Martins, do Tempo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar falando com vocês. A respeito aí sobre essas questões de saída de jogadores, né? A gente sabe que a manutenção do Atlético, de um time campeão, é muito difícil de um ano para o outro, porque aparecem várias sondagens, propostas, vários jogadores, a gente sabe que são sondados e são cobiçados aí pelo futebol mundial, inclusive, né? A gente tem vários destaques aí do Atlético, Zaratio, Arana, o próprio Nathan Silva, enfim, outros mais. Eu queria saber se a torcida do Atlético pode ficar tranquila de que o único titular que sai agora nessa janela é o Alonso, ou o time pode haver mais alguma venda e também alguma contratação também para suprir essa venda? Bom, Fernando, boa tarde. O que eu posso te dizer, assim, isso é uma coisa que eu jamais vou poder garantir. O que eu te digo é que o nosso plano, né, para a temporada é que não venhamos a perder nenhum desses jogadores importantes que participaram dessa campanha vitoriosa. Não significa que não precisemos vender mais. Vocês têm acesso aí às metas do nosso orçamento. Então, com a venda do Alonso, nós atingimos somente 33% do projetado. Então, isso vai precisar acontecer. Até porque faz-se muitas vezes uma imagem em que nós aqui estamos numa situação extremamente confortável financeira, e não é verdade. Isso não é verdade, é importante o torcedor saber disso também. E agora nós vamos fazer de tudo aqui para não perder mais ninguém
principalmente do que eu disse dos importantes. E, obviamente, se porventura isso ocorrer, prontamente nós vamos ter que buscar uma reposição à altura, que é o que a gente imagina sempre. Mas é isso, até o presente momento, e já afirmo, a única coisa que eu posso afirmar é que até o presente momento nós não tivemos nenhum tipo de proposta ou sondagem por nenhum outro nome que não tivesse sido do Júnior. Obrigado, Fernando. Túlio Kaiser, do Super Esportes. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, você falou há pouco sobre aproveitamento da base. Eu queria saber como que foi a conversa com o El Turco sobre o aproveitamento da base e também se algum desses jogadores que disputou a Copinha vai ser aproveitado no grupo principal a partir de agora. Bom, primeiro prazer também falar contigo. Na verdade, Túlio, nós já tínhamos programado alguns jogadores, né, que jogariam a Copinha e se incorporariam. Só que como vocês todos sabem, e eu acho que o clube também comunicou oficialmente, nós tivemos um problema bastante sério lá em São Paulo, né, relacionado a um surto de Covid no nosso elenco. Então, assim, isso atrapalhou demais o planejamento das categorias de base e, obviamente, que se priorizou a saúde, como tem que ser sempre. Saúde dos atletas e também de todos os integrantes da delegação. Então é muito difícil eu te responder, mas a princípio nós incorporaríamos para esse início de pré-temporada, visando as primeiras rodadas, em torno de 5 atletas. Tá? Então eu acho que é mais fácil eu te falar em número do que eu te falar em nomes agora, porque tudo vai depender de uma reavaliação desses meninos que quando chegarem, né? Realmente é muito triste, né, quando você praticamente planeja um ano inteiro uma competição importante como é a Copinha e nós vemos a nossa equipe ceifada qualquer tipo de oportunidade. Mas ao mesmo tempo temos que parabenizar o corpo médico que lá teve, que em momento nenhum, como deve ser, priorizou a parte técnica em detrimento da parte clínica e principalmente da saúde dos nossos garotos. Então a gente vai aguardar, viu, Túlio? Vai aguardar, mas a ideia, quando nós falamos com o Mohamed, era justamente isso. O nosso plano era iniciar com alguns desses jovens fazendo parte do elenco principal para ter mais tempo de uma base física para aqueles que mais jogaram no ano que passou. A ideia realmente era essa. O Rodrigo, realmente uma pena, né, o que aconteceu lá com os nossos atletas, porque a gente que vive aqui no clube, a gente sabe a riqueza desse grupo, do grupo da base do Galo, do trabalho que tem sido feito pelo Damiani, que aliás é um grande gestor, um grande líder da base, e infelizmente os meninos foram acometidos pela Covid e isso prejudicou bastante o nosso grupo. Também por essa razão, eu aproveito a deixa para lembrar que nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma entrevista coletiva virtual, né? Quando a gente acha que as coisas estão um pouquinho mais relaxadas, infelizmente tivemos que retroceder no nosso desejo de voltar a encontrar com vocês também da imprensa presencialmente. Obrigado, Túlio. Quero chamar o Breno Galante. Boa tarde, Breno. Aproveito para te dizer, Breno, que achei muito bacana a postagem que você fez quando do anúncio do Godin e, enfim, queria agradecê-lo por isso. Um abraço. Obrigado, André. Boa tarde, André, Rodrigo, Felipe. Rodrigo, na sua opinião, o Atlético demorou ou não para conseguir definir o seu novo treinador? Fala, Breno, tudo bem? Prazer falar contigo. Olha, se você for levantar os fatos, né? Primeiro que nós não tínhamos a previsão, né, da saída do Cuca. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós tínhamos que, como eu falei já, repeti algumas vezes, criar, construir, principalmente consolidar esse processo de escolha, né? Que ele não é simples, ele não é garantia de sucesso, gostaria que fosse, mas ele precisava ser realizado. Então, assim, não foi só o Galo, né? Muitos clubes aí passaram por um período em que ficaram sem os seus técnicos, alguns deles até no decorrer de competição,
E nós não, nós procuramos nos utilizar desse período em que ainda não tínhamos a retomada dos trabalhos para tentar fazer essa busca, constituir e confirmar os conceitos que eram importantes para nós, que eu falei aqui das premissas, que se encaixassem todas elas em um nome que pudesse vir para o Galo. Então é difícil o que é considerado, né, demorado ou não. O planejamento do clube em relação às entradas e saídas, ele já vinha acontecendo, né? Logo que acabou a final lá da Copa do Brasil, a gente já deu início. Como o André falou, 2 dias depois nós já estávamos aí trabalhando nesses movimentos. Que em quantidade, Breno, pode parecer que não é muita coisa. Mas hoje em dia, manter a base do time, principalmente um time vencedor, e não ficar toda hora alterando demasiadamente a sua estrutura, também no nosso entendimento é algo que pode se aproximar, né, das conquistas, ou pelo menos nos manter disputando elas. Então foi isso que a gente fez. Eu acho que gostaríamos que tivesse sido antes, ok, talvez se tivéssemos confirmado a convicção. Mas ela veio a tempo de, na segunda-feira, o nosso treinador estar presente na reapresentação e comandar o início das atividades. Obrigado, Breno. Queria chamar o Paulo Azeredo, da TV Horizonte. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André, Caetano, Felipe, ainda em tempo também. Feliz ano novo para vocês, para os colegas que estão presentes aqui na coletiva hoje. Ô Caetano, eu queria que você falasse um pouquinho, se você pudesse destrinchar um pouquinho esse planejamento aí. Ano passado foram 5 rodadas com um time alternativo, a gente pode dizer assim, né? Agora o Atlético começa um pouquinho mais tarde, a pré-temporada, devido ao ano que teve anterior e terminou mais tarde. Qual que é a previsão, ainda mais com um técnico novo, tendo que se adaptar, enfim, ao plantel, ao futebol brasileiro, a previsão de utilização do time principal? Porque esse é um calendário um pouquinho diferente, né? As principais competições começam depois do Campeonato Mineiro. E aí vocês têm pressa em já colocar, dia 20 pode ser que já vá com o titular, né, contra o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento aí, a utilização desse time alternativo, com os garotos e também com esses que voltaram de empréstimo. Bom, André, boa tarde. Assim, a ideia antes era essa, né, de iniciarmos aí o Mineiro com os garotos, alguns jogadores que tiveram menos minutagem no ano, e que não tivessem, em tese, carregado a carga e o acúmulo de jogos, tão grande como alguns. Mas a ideia é realmente solidificar uma base física nesse período, que é possível, mas tudo isso vai ser debatido também de forma mais detalhada com a chegada do Mohamed e dos seus assistentes. Mas eu posso te afirmar, sem medo de errar, que obviamente no dia 20 de fevereiro, nesse jogo da Supercopa, irão aqueles atletas que certamente foram os que representaram o Galo nas conquistas. Não tem como ser diferente. Como chegaremos até lá? Essa é a construção que ela vai ser iniciada na segunda-feira. Mas para as primeiras rodadas do Mineiro, é óbvio que nós vamos tentar minimizar o risco de qualquer tipo de lesão, de qualquer tipo de problema que poderíamos ter em relação aos jogadores que carregaram, assim, foram 75, se não me engano, jogos no ano, temporada. Então é muita coisa, cada um jogando mais, outro menos. Então são dados aí que o nosso preparador físico, junto com a fisiologia, vão levantar para a gente tentar minimizar esse risco, tá, André? Mas é mais ou menos isso. Inicia sim, eu só não sei te precisar quantas rodadas, com uma equipe que jogou menos, somada a garotos, e lá no dia 20, obviamente, vamos tentar chegar na melhor condição possível para esse enfrentamento. Ô, Rodrigo, eu sei que você gosta muito de mim, mas era com o Paulo, era o Paulo que você estava respondendo. Paulo, Desculpa, Paulo, desculpa o erro aqui. Mas às vezes esse cara aqui do lado, aqui, ele me induz ao erro, tá vendo? Obrigado, Paulo. Rafael Mendonça, da Rádio da Massa. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe, Rodrigo. Desejando um feliz 2022 para vocês e para todos os companheiros. Até o momento em que o Atlético passou a buscar um novo treinador, um dos principais alvos aí do noticiário envolvendo o Galo foi o Diego Costa, né? E chega até o nosso conhecimento de que ele não vai permanecer para essa temporada 2022
Eu queria que você falasse um pouco mais, Rodrigo, sobre essa situação que envolveu o Diego, se ele realmente não vai continuar, o porquê dele não ter continuado, se num determinado momento ele quem pediu para sair, um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo o Diego Costa. Um abraço. Olá, Rafael, tudo bem? Prazer falar contigo. Bom, o caso do Diego, assim, final da temporada passada, é claro, ele nos procurou, manifestando esse desejo, né, de sair. Os motivos alegados justamente são adaptação, questão também, questões pessoais, e como eu disse anteriormente, quando vai para o lado da questão pessoal, você não tem muito, né, o que argumentar ou pelo menos contrapor. Nós tentamos demovê-lo da ideia, ele ficou conosco até o final, foi peça importantíssima, é um atleta que participou das nossas conquistas, um atleta extremamente sanguíneo, competitivo, se entregou ao máximo. E era algo que ele temia quando ele veio, era justamente esse tanto de período que ele ficou na Europa e tal. Ele sempre deixou claro que viria, mas que ao final, né, da temporada, em algum momento, caso ele não se sentisse confortável, se poderíamos fazer algum tipo de acordo para sair. E, como eu disse, todas as decisões elas são em colegiado, entendeu-se por bem aceitar esse pedido e a gente está construindo, né, um melhor acordo para todas as partes, mas sempre aqui com a gratidão e o reconhecimento pelo que o Diego fez conosco e pelas conquistas que ele teve conosco e a forma também como ele se entregou em todos os momentos. Mas é muito provável que ele não esteja conosco nessa temporada justamente por tudo que eu acabei relatando aqui. Então, seguem as conversas para que se ache aí um denominador comum, já de antemão, que eu também muita coisa que foi perguntada, né, que em relação à multa e tal, isso já tinha sido acordado lá atrás, que não haveria multa para nenhum dos lados, enfim, tentar fazer encontrar a melhor solução possível para que o Diego fique feliz também com a sua passagem aqui no Galo e que nós possamos também seguir a nossa vida, e tendo ele, né, certamente como um dos integrantes, junto com os seus colegas, desse grande ano que o Galo realizou em 2021. Obrigado, Rafael. Agora nós estamos enxergando, né? Antes não estava, não. Apareceu. Obrigado, Rafael. Eu queria chamar o Paulo Galvão, do estado de Minas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Um bom ano novo para todo mundo aí. Rodrigo, vocês no futebol, a gente sempre escutou, né, que mais difícil do que chegar ao topo é se manter lá. Vocês conversaram sobre isso com o El Turco? Porque a cobrança vai ser muito grande. Assim, vocês deram algum tipo de garantia para ele que, caso aconteça algum percalço, que é natural do futebol, pode acontecer com qualquer equipe, por melhor que seja, que o trabalho dele vai ser respaldado? Como é que foi esse tipo de conversa? Bom, Paulo, prazer também falar contigo aí, grande ano também. A gente sabe a responsabilidade que carrega e dentre algumas conversas que tivemos com tantos outros, eu creio que lá no íntimo de cada um deles ficou essa dúvida, né? Assumir uma equipe campeã, se a gente ganhar os títulos, pouco vai haver de diferente, mas se perder realmente a cobrança será muito grande. Mas quem milita nesse meio, ele é movido a desafios. E como eu falei antes, quando nós fizemos o convite, ele de pronto, eu olhei a equipe, vi os jogos, sabia tudo em relação à nossa campanha em todas as competições, inclusive na Libertadores, e ele disse que acredita muito que esse elenco possa dar a ele ferramentas para a conquista de títulos também. Então é o que ele crê. Então é importante para nós, né, que estamos aqui, perceber nesse profissional que chega esse mesmo sentimento. Agora, a garantia é que ele vai ter o nosso respaldo, sim. Existe um contrato e os contratos eles servem, tem cláusulas para serem cumpridos e para serem descumpridos, né? Mas ele vem com a certeza de que nós faremos de tudo aqui, inclusive a sustentação da informação para ele, por seus assistentes, é justamente para isso. O mais rapidamente possível ele possa estar engajado, estar integrado e poder aplicar o seu método. Eu espero que ele, como disse o presidente na sua fala, não só cumpra o seu contrato, como também, né, acabe renovando. Essa é a ideia. Lembrando também, né, Paulo, que quando saiu o Jorge
final do Campeonato Brasileiro do ano passado, de temporada 20, e que veio o Cuca, né? Muito se teve dúvida naqueles primeiros jogos do Campeonato Mineiro, uma cobrança e tal, e da nossa parte nunca houve dúvida em relação ao trabalho do Cuca, nem tão pouco na escolha e nem tão pouco depois pela manutenção dele. Então, assim, eu espero que esse mesmo comportamento nosso e também do treinador se mantenha para essa temporada. Na verdade, Rodrigo, o Sampaoli saiu foi ano passado mesmo. A temporada era 20, mas temporada terminou 20, eu sei, 21. Você tem razão. Você sabe que você me fez lembrar uma fala do Renato Salvador que eu achei interessante, eu queria até registrá-la aqui. Depois da decisão de contratar El Turco, o Renato me disse que ficou muito impressionado com a gana dele de vencer, né? A vontade de conquistar títulos pelo Galo. Paulo, muito obrigado. Ótimo ano para você e para todos aí que nos acompanham. Queria convidar o Delo Lima, da Rádio Imperatriz. Boa tarde, Delo. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Rodrigo Caetano, muito boa tarde. Rodrigo, eu gostaria de entrar no assunto com você, apesar que muitas das vezes não gosta do trabalho de especulação. O Atlético perdeu Diego Costa, trouxe o Fábio, outras contratações que o Atlético fez, perdeu o Alonso, trouxe agora o Coutinho. Eu queria que você falasse sobre a investida do Atlético, sobre o Edenilson. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Delo. Não é que eu não goste, né? É que a boa parte, às vezes, das especulações, elas não se confirmam, e aí sempre tem aquela questão, você vai me entender, que é a questão da expectativa versus a frustração, né? Então eu tenho que ter um cuidado, né, em me comunicar com o torcedor, com a massa toda, para que as especulações, muitas vezes, e a gente vê cada nome, né, nesse período aí, e às vezes nomes muito distantes, né, da nossa realidade. O Edenilson, nós fizemos uma consulta internacional da possibilidade de uma negociação, e o Internacional até então foi taxativo de que não deseja negociar o atleta. Atleta que trabalhou comigo durante quase 3 anos no Inter, acima da média, não só dentro do campo como fora também, mas ele tem contrato com o Internacional, então não tem o que nós fazermos. E outras notícias que surgiram, que o Internacional nos fez uma contraproposta, 0, viu, gente? Até agora 0. O Inter não abriu a possibilidade de uma negociação, pelo menos até o presente momento, então essa é a realidade de hoje. Se algo ali na frente mudar, obviamente que nós vamos estar comunicando vocês também. Obrigado, Delo. Boa tarde, Silas Gouveia, do Fala Galo. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, gostaria, aliás, não é uma boa notícia, mas comunicar a todos o falecimento da vovó do Galo, né, do Betinho. A gente teve essa notícia agora há pouco. Infelizmente, ela nos deixou. Não é uma notícia boa, mas precisa ser dada. Acabou de sair no perfil da própria vovó. Lamento muito. Rodrigo, você falou muito na característica do novo treinador, que seguiu o planejamento, vocês tiveram convicção, mas o contrato que foi feito foi de 1 ano. Esse prazo foi definido pelo próprio treinador, ou o Atlético definiu 1 ano? E se foi o Atlético, por que este 1 ano apenas? Boa tarde, Silas. Vai aqui também minhas condolências aí para todos os familiares da vovó do Galo, uma pessoa queridíssima por todos. As manifestações de carinho dela lá para os atletas era um negócio inacreditável, então assim, certamente o clube vai fazer as homenagens devidas, né, André? Fica o nosso abraço aí. Silas, nós optamos justamente por isso, quero que você saiba que tem cláusulas e possibilidades de renovação, então não tem nada a ver com planejamento, é justamente por conta de algumas experiências que nós tivemos aí, né? Vale para o Cuca, vale para o próprio Diego, vale para outros. Então, o mesmo caso do Godin, que vem por 1 ano, renovável por mais 1. Eu acho que quando vem de fora, esse período de adaptação, esse período de conhecimento das coisas, ele é necessário. O que a gente espera é que tenha continuidade. Mas entre você garantir uma continuidade que você talvez não possa cumpri-la, é preferível você estabelecer o que você pode cumprir. Então, foi esse o entendimento de todas as partes, tanto da parte dele como nossa. E é sempre melhor, né,
discutir uma renovação de contrato do que um rompimento de contrato, né? Então a ideia, tomara Deus, seja essa, viu, Silas? Não é que ele tenha prazo para findar o planejamento, pelo contrário, a gente quer mesmo é continuidade, por isso. Silas, obrigado pela presença. E vai interrompendo, deixa, um abraço ao Silas, é o mesmo abraço lá pro Betinho, o pessoal lá que sempre também é muito carinhoso conosco. Legal. Silas, obrigado pela presença. A notícia que você traz, enfim, nos deixa muito tristes aqui. Nós gostamos muito, quando eu digo nós, somos nós todos aqui dessa instituição, gostamos muito, não só da vovó do Galo, mas de toda a família, Betinho e todos os demais. O nosso abraço carinhoso. Presidente Sérgio Coelho, que está nos acompanhando pelo link, me mandou aqui no celular um pedido para que, em nome dele, manifestasse aí todos os sentimentos e conforto à saúde. À família. Um forte abraço, Betinho, em todos vocês. Obrigado. André, deixa eu também só me posicionar, porque a vovó do Galo sempre teve um carinho muito grande com toda a equipe da TV Galo, em várias vezes que a gente teve a oportunidade de fazer matérias com ela, reportagens, não só ela, né, todas as famílias sempre recebendo muito bem a gente em casa, o Betinho, nosso abraço especial para ele também, uma notícia que a gente não gostaria, né, de dar nessa live de hoje, mas que infelizmente aconteceu. E dos jogadores, né, Felipe? Com certeza, jogadores, todos, né? Todos os jogadores. Ela sempre muito querida, quando a cidade do Galo estava aberta ainda para visitação, antes da pandemia, ela sempre visitava, fazia muita festa com os jogadores, tinha muito carinho. Me lembro muito de uma matéria que a gente fez com ela, com o Vitor, inclusive, o Vitão. Também. Muito carinho, todos os jogadores. Com certeza é uma notícia que deixa todo mundo muito triste. Eu queria muito, Felipe, vê-la na Arena do Galo, viu? Na Arena MRV. Eu sei que ela queria muito também estar lá quando de sua inauguração. Enfim, mais uma vez um abraço a todos. E importante a sua lembrança em relação à TV Galo e a maneira sempre carinhosa e disponível com que ela nos atendia. André Cristino, da Rede Minas, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe, Rodrigo, a todos acompanhando aqui a live. Rodrigo, jogador geralmente precisa de uma adaptação quando vem para o Brasil. O treinador, muitas vezes também. No caso do São Paulo, o Atlético o recebeu após uma temporada de Santos. Qual é a expectativa? Vocês trabalham com um prazo para que o Mohamed se adapte ao futebol brasileiro? E também, qual é a margem que ele terá para a contratação e indicação de jogadores? Ele tem que chegar durante um período trabalhar com este elenco ou já pode indicar, já indicou algumas peças que ele gostaria de contar para essa temporada? Bom, agora eu não vou errar o nome, tá, André? Como antes. Não é a mim que você está se referindo dessa vez? Não mesmo. Então, boa tarde aí, André. Eu até falei antes, né? A nossa abordagem, dentre tantos questionamentos ao Mohamed, foi justamente esse. Vem cá, você enxerga alguma carência no elenco do Galo? A resposta dele foi não. Eu acho o elenco extremamente equilibrado, capaz de disputar todas as competições. Claro que nós já havíamos passado os que saíram e os que chegaram. Natural que ele possa, talvez, no nosso entendimento, fazer o diagnóstico dele, isso vai demandar tempo. Mas, a princípio, é com esse grupo, ou se em algum momento perdermos alguém, obviamente que o treinador que estará à frente, ele vai participar das discussões a partir de agora, né? Mas, nesse momento, o elenco é esse, nós tentamos fazer as reposições e os movimentos que achávamos que devíamos, baseado no histórico do ano passado, baseado nas conversas que tínhamos anteriormente planejado. Então é isso. Agora, obviamente que o treinador ele tem uma opinião mais precisa e um ajuste fino dessa opinião, trabalhando no dia a dia, né? Então não podemos queimar etapas. Isso aí vai demandar um certo tempo. Em relação à adaptação dele, assim, muitos dos treinadores que falamos, sempre aquela coisa do desejo de trabalhar no futebol brasileiro, no entendimento deles, termos uma mão de obra extremamente qualificada, né? Um potencial de atletas de qualidade. Então ele vai fazer as avaliações, mas a princípio, por ele acompanhar muito, por ele realmente seguir muito o Galo,
na visão dele, ele vai trabalhar com essa equipe. É uma característica dele também, ele não é esse treinador mais voltado somente para a montagem de elenco, né? Os trabalhos dele dizem isso. É claro que no decorrer do ano, né, os movimentos podem acontecer, mas hoje a gente vai iniciar com o que a gente tem. Volto a dizer, se tivermos uma boa oportunidade que venha a caber no nosso orçamento e ela for para qualificar ainda mais o nosso elenco, nós vamos debater internamente, cumprir o nosso processo de contratação, envolvendo o treinador, sim. Obrigado, André. Fred Ribeiro, da Globo. Boa tarde, Fred. Boa tarde, André. Um abraço para você, para o Felipe, nosso colega de imprensa. Um abraço também para o Rodrigo. Rodrigo, um ano de Atlético que você completou recentemente, é a segunda vez que você vive esse processo de ir ao mercado buscar um treinador, sem vontade do clube, né? O São Paulo teve a proposta do Olympique, o Cuca preferiu não ficar. Eu queria te perguntar sobre os bastidores aí da atuação do executivo na linha de frente, a procura dos nomes, das entrevistas, até chegar a uma conversa definitiva com o Mohamed. O Mohamed mandou um currículo, né, um portfólio para vocês. Queria que você contasse um pouco aí, algo que o torcedor não sabe muito, algum bastidor, como é que é esse processo de chegada até o Mohamed, tem que fazer várias entrevistas, um pouco dos bastidores, se possível. Muito obrigado. Valeu, Fred. Boa tarde para ti aí. É o tipo de trabalho que a gente não gosta de fazer, né? Porque, como você mesmo lembrou, né? Teve a saída do Jorge entre o Brasileiro 20 e o início da temporada 21. E naquele momento, né, tínhamos no Cuca a certeza de que ele era a pessoa indicada, porque por conhecer o clube, por ser um treinador, né, brasileiro, acostumado aqui com o clube e com as vitórias. E quando houve o pedido de saída dele, além de não esperarmos, na época a gente não esperava, nós não tínhamos logo a seguir um nome de um substituto pronto. Então, por isso que isso requer tempo e nós desenvolvemos, como eu disse, eu acho essa busca, principalmente as possibilidades, características, para depois tentar fazer esse funil através das entrevistas que fizemos, várias delas, várias conversas virtuais, com mais de uma vez com alguns tantos. E aí, Fred, por se tratar de um cargo, de uma função estratégica, que ela também é um cargo de confiança, né, do presidente, dos gestores, o meu trabalho como executivo é abastecer os gestores, né, do clube hoje, que são os 4 R's, o presidente Sérgio Coelho e o nosso vice Murilo Procópio, de informações para melhor tomada de decisão. E todas as nossas conversas, tanto com o Mohamed que está, como também os que não, por um motivo ou outro, ou não aceitaram, ou não tinham condição financeira, ou não puderam romper os seus contratos, teve a participação do presidente do presidente e de um dos integrantes, né, do órgão colegiado. Então, isso para vocês saberem como é que as coisas funcionam no Galo, principalmente nessas questões estratégicas. Diferentemente quando é atleta. O atleta você tem, vamos lá, informações às quais você pode se direcionar pela contratação ou não. No treinador, ela é bem mais específica. Então, foi isso que a gente fez. Perfil, busca informação, números, história, trajetória, forma de atuar, questionamentos que fizemos durante essas entrevistas, para que tivéssemos pelo menos o conforto da escolha. Mas como eu disse, né, Fred, não é um trabalho que nós gostaríamos aqui de que os treinadores tivessem dado sequência, né, no seu trabalho. Mas enfim, é o que tínhamos que fazer e a gente tentou cumprir esse rito aí daquilo que pudesse nos aproximar do acerto e dessa forma que a gente conduziu até podermos hoje oficializar o Antônio Turco Mohamed. Obrigado, Fred. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. Boa tarde, Fábio. Um abraço, André. Boa tarde, Felipe, Rodrigo. Prazer falar com vocês. Um excelente 2022 para todo mundo. Rodrigo, me permita uma pergunta que ela vai ter algumas nuances. A gente agora com um contato mais próximo com o torcedor pela rede social,
Os assuntos mais tratados nas últimas semanas foram, de fato, a seleção desse técnico. Aí o Atlético emitiu uma nota oficial recentemente, né, falando de quais seriam os critérios, um processo bem rigoroso para a escolha desse novo comandante. E muita gente achando que o Atlético teve dificuldades para selecionar esse técnico. Queria que você falasse um pouco disso, se realmente houveram dificuldades e se houveram, quais foram. Sobre a manutenção do grupo, um grupo vitorioso que vocês montaram com muita competência. É difícil manter um grupo tão vencedor, né? Porque o interesse de outros times é algo normal. E por fim, sobre o perfil das contratações que podem vir para o Atlético. São jogadores mais jovens que podem ser ativos a longo prazo, jogadores mais experientes que vão repor aí peças importantes que porventura possam sair. Qual vai ser o perfil aí de investida do Atlético daqui por diante? Obrigado mais uma vez aí, um excelente ano para todo mundo. Valeu, Fábio. Feliz ano novo aí para você, todos os seus colegas e família também. Olha, eu volto a dizer, as dificuldades em relação à escolha de um treinador são as dificuldades que o cargo exige, né? Se não fosse simples e talvez de fácil escolha, muito provavelmente não teríamos, né, na verdade, cumprido esse chamado processo de contratação. Como o cargo exige extrema relevância e importância, a gente teve um cuidado, um critério para não interromper etapas, para não deixar que o externo também delimitasse principalmente os nossos prazos. Nós tínhamos que cumprir isso e escolher um nome que nos sentíssemos confortáveis. Buscamos algumas tantas opções e, como eu já disse, algumas, cada uma com seus obstáculos, né? Com as suas dificuldades, e vimos no Mohamed realmente essa vontade, esse desejo de estar aqui conosco. Em relação às contratações, assim, as contratações elas já existiram, as saídas elas também já existiram. Eu não posso, né, Fábio, te falar em relação ao futuro. Depende muito da posição. Eu vou te dizer em relação a dois. Nós fizemos um pré-contrato com o Ademir, porque vimos ele se destacar. Então, assim, tratamos diretamente com o atleta e com o seu agente. O Fábio é um jogador de um potencial enorme, em que nós entendíamos que era um momento de trazer um jogador jovem ainda com capacidade de rendimento, de evolução. O Godin, perdemos um dos pilares da nossa equipe, né, titular, que foi o Júnior. Então, tínhamos a necessidade de repor com um jogador com esse perfil. Quer dizer, vai depender muito. Hoje nós temos, volto a te dizer, eu sei que o torcedor ele sempre vai querer novidades por contratações, por isso e aquilo. Mas volto a afirmar para vocês, nós não falamos em ruptura, a gente procura falar em continuidade e nós não podemos falar em reformulação. Como é que nós vamos falar em reformulação da equipe que ganhou praticamente tudo, né? Então, assim, realmente serão questões pontuais caso tenhamos saídas. Senão, a nossa ideia é a manutenção de todos os que estão, do jeito que estamos. Se tiver oportunidade, Fábio, bom, aí nós vamos estar atentos ao mercado, como eu acho que a gente comprovou nesses últimos casos aí, né? Nesses 3 que chegam, olhando muito também aqueles que nós emprestamos e se destacam, porque isso também faz parte do trabalho. Você não empresta um jogador só para desonerar sua folha, só para ter economia, você também escolhe para ele o melhor projeto esportivo, para que ele tenha evolução, rendimento. Enfim, nós vamos seguir do mesmo jeito, tá? Mas assim, vamos começar o trabalho com o que a gente tem, e o que a gente tem é muito bom. Obrigado, Vital. Queria chamar Matheus Ribeiro, do site Sport News. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André. Boa tarde, Rodrigo, Felipe, a todo mundo. Um feliz 2022. Rodrigo, queria saber qual que é o planejamento do Atlético com relação aos jogadores estrangeiros, né? Atualmente o Atlético tem 6 jogadores, né? Nacho, Vargas, Zarate, Dylan, Savarino e agora o Godin. Como você tem trabalhado nessa questão, tendo visto que tem esse limite de estrangeiros para as competições nacionais, que são 5, um desses jogadores ficaria de fora. Qual que é o desenvolvimento do Atlético nessa estratégia, nas competições? Obrigado. Valeu, Matheus. Feliz ano novo aí para você também. Então, foi uma coisa que nós administramos, né, em prejuízo até aos atletas, né? Porque o atleta ele treina para jogar, para ter rendimento.
E quase todos esses atletas que tu citastes aí, eles são jogadores selecionáveis dos seus países, né? Então você imagina aí um caso do Alan Franco, que não era uma questão de técnica e nem de rendimento dele nos treinamentos, é uma questão de número, de regulamento. Quantas vezes ele não pôde jogar, né? E que a gente lamenta. Então, quando você tem um número de 7, obviamente que você vai ter que... Tem clubes brasileiros que já tiveram até 8, né? Você tem que fazer esse gerenciamento, não é simples. E por isso que a gente, né, deu uma freada nisso, pelo menos por hora, justamente porque a gente entende que 6 em competições nacionais você meio que administra, porque sempre vai ter cartão, lesão, ou até convocação para seleção, enfim. Mas um número maior, eu penso assim, de um olhar mais aprofundado, que nós vamos ter sempre para o mercado sul-americano, tá? Vale afirmar isso, nós temos que ter esse olhar realmente com uma lupa dos grandes talentos do futebol sul-americano, que podem gerar boas oportunidades, mas muito mais na questão de reposição desses que aqui estão, do que propriamente você adicionar mais estrangeiros. Eu acho que nesse momento não é o caminho, e a gente vai seguir tentando administrar da melhor forma possível, porque todos eles são talentosos e de um valor assim, bastante grande para nós, não só dentro do campo como fora dele. Também são grandes profissionais que temos e a gente conta com todos eles assim no ápice da sua condição. Obrigado, Matheus. Vamos agora para a última pergunta do Marcos Geves, do Bica Galo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Amigos aí da coletiva, o pessoal que está acompanhando a live. Bom, uma pergunta sobre o planejamento de utilizar os jovens da base, né, numa mescla com alguns jogadores, talvez tidos como reserva no time principal. No Campeonato Mineiro é algo que foi ventilado pelo Rodrigo Caetano, o Sérgio Coelho também falou sobre a possibilidade. Queria saber se isso continua com a chegada do Turco Mohamed, e também se o jogador Sorriso do Juventude é um dos jogadores nos planos do Atlético para essa temporada. Fala, Marco. Boa tarde. Feliz ano novo aí para você também. É a ideia sim, né? A ideia é nós iniciarmos com os jogadores jovens, é darmos cada vez mais espaço para esses jovens dentro do nosso elenco e alguns que estão voltando de empréstimo. E isso já foi conversado com o Mohamed nas tantas conversas que tivemos, né, sobre como iniciar esse Campeonato Mineiro, protegendo o resto da temporada e tentando sofrer o menor risco possível em relação a rendimento e lesões dos nossos atletas. Tá? Então, certamente nós vamos seguir. Eu só não sei te precisar quantas rodadas, enfim, isso vai depender muito da evolução física dos jogadores durante as semanas de treinamento, né? Isso não tem jeito. Você tem que estar ali constantemente monitorando eles, e isso a nossa fisiologia, a nossa preparação física tem realmente capacidade suficiente para identificar isso. Em relação ao jogador Sorriso do Juventude, é que muitas das vezes surgem os nomes, porque nós obviamente monitoramos e muitas das vezes até consultamos, e isso torna-se negociação. Não existe nesse momento. É um jogador jovem de grande potencial, mas não existe nada não, tá, Marco? Assim como escuta-se, né, a relação a possíveis pré-contratos, né? Já mesmo não sendo perguntado, eu gostaria de frisar que nós não comentamos sobre possibilidades de jogadores que não estão no clube, e principalmente sobre situações de pré-contrato e tal. Tá? Só para que fique claro, a gente realmente aqui adotou sempre um procedimento de nós falarmos realmente quando os jogadores estão contratados e são contratados do clube. Então, em resumo, no Sorriso é um dos bons atacantes jovens que tem o futebol brasileiro, mas por enquanto é só isso. É só o nosso parecer técnico sobre isso, não tem negociação não, tá bom? Marco, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam, principalmente a você, torcedor, a você, torcedora, que nos acompanhou ao longo dessa tarde, ávidos por essa notícia que todos nós queríamos, a chegada do nosso novo treinador. Quero agradecer Felipe Ribeiro pela participação,
achei que os torcedores estiveram muito tímidos hoje, viu, Felipe? O assunto principal que eles queriam saber era o treinador, né, André? Então a gente ficava ali na ansiedade para poder ter o anúncio oficial, né, feito pelo Rodrigo Caetano, do Mohamed El Turco, né? Desejamos aí toda a sorte do mundo ao novo treinador, porque a gente sabe que competência ele tem muita, não é qualquer treinador que chega e ganha 3 vezes o Campeonato Mexicano, 2 vezes a Copa do México. A gente sabe que o México, né, Caetano, tem um investimento muito alto também na sua liga, né? Um campeonato muito competitivo. Então ele traz aí essa bagagem para trabalhar no Galo também. Obrigado pelo convite de estar aqui. Um abraço para o Caetano também e para toda a massa atleticana. Eu que agradeço a sua participação, Felipe. Rodrigo Caetano, muito obrigado. Eu acho que agora você já pode remarcar seus 5 dias de férias, Rodrigo. Você brinca, né? Mas olha, não teve um minuto sequer de sossego, mesmo não estando presencialmente aqui em Belo Horizonte. O telefone é algo que faz parte, né? Eu costumo dizer que é o meu escritório ambulante, né? Não tem jeito. E eu só espero que todo esse processo, esse período realmente nos aproxime, né, da manutenção dessas conquistas, né? Que a gente consiga repetir os êxitos que tivemos no ano passado, deixar o meu agradecimento muito especial aqui para toda a massa atleticana, porque por onde eu estive e por onde eu ando aí, eu sinceramente recebo um carinho enorme, um apoio muito especial de todos os torcedores, o que motiva a gente a ter esse nível de comprometimento, né? Ou seja, tentar entregar o melhor trabalho possível, porque é para eles que nós estamos aqui, né? Deixar o meu abraço para o presidente Sérgio Coelho, para os 4 R's, para o nosso vice Murilo Procópio. Já demos as boas-vindas para o Mohamed, mas que ele chegue logo. Ele já está trabalhando, inclusive, né? Porque já abastecemos ele de tudo aquilo que foi planejado para esse início de pré-temporada e que a gente possa realmente, novamente, nos emocionar com as conquistas que nós tivemos no ano passado. Obrigado, Felipe, também. Obrigado você, André, pela oportunidade de, pela primeira vez no ano, estar me comunicando com eles, né, os nossos torcedores, a massa atleticana, que é, como eu disse, tudo isso aqui existe por conta deles e para eles. Um grande abraço e feliz ano novo para todos vocês. Agora, Rodrigo, você sabe que eu estou brincando com essa questão das férias, porque nós aqui sabemos quão duro quão trabalhoso foram esses últimos dias intensos, né? Desde o Natal, nós não paramos um dia sequer, nem sábado, nem domingo, enfim. E assim, é triste quando a gente vê algumas pessoas, inclusive da imprensa, criticando a forma de trabalho. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver comentaristas dizendo mas tinha que ter ido para Portugal, para Argentina, para o trabalho ser bem feito, né? É uma pena que ainda tenha pessoas que julguem o trabalho de fora de uma maneira tão superficial, né? E até tão antiga, né? Na verdade, não existe, na minha visão, o método ideal, né? Você vai ser julgado depois pelos resultados. Penso que o histórico recente do Galo justamente dê esse nível de credibilidade para essa diretoria, não falo nem por mim, não, para essa diretoria, para essa gestão, de que tudo que nós fizemos até agora no Galo, seja uma venda, seja uma contratação, ela foi com muita responsabilidade. Ela pelo menos mira ter um critério absurdo de excelência, né? E que muitas vezes de fora, por talvez não atender uma ideologia ou quem sabe até um conceito de determinado profissional que tenha uma determinada opinião, não possa, parece que o diferente ou aquilo que não faz parte do conceito desse profissional deva ser criticado, ele deva ser tratado como diferente, né? E nós aqui a gente procurou seguir à risca aquilo que nós achamos que deveria acontecer. Até mesmo porque, né, André, tem muitas das limitações que tivemos e temos, que é justamente o momento que vivemos, né? Nós temos um compromisso aqui com a saúde das pessoas, com a nossa saúde, inclusive, né? Então a gente fez o possível para ter o melhor processo de escolha de contratação, mas, enfim, é natural que não agrademos a todos, né? Isso é assim. Para nós, assim, hoje, né, atleticanos que somos,
a gente sabe que é natural, por tudo que conquistamos aí, que a gente principalmente desagradou muito mais outros tantos, né, do que agradamos, porque ver o Galo, depois de tanto tempo e tantas as vezes que foi tirado do Galo a oportunidade de comemorar, oportunidade da massa atleticana de comemorar, que foi nos ceifar dessa oportunidade, quando você termina o ano que a gente terminou, certamente desagradou algumas pessoas. É um direito. Aqueles que não são aficionados do Galo, certamente contentes não estão e muitas das vezes até fazem determinadas críticas, mas nós temos que seguir com foco no que nós estamos tentando fazer de certo. Essa é a minha visão. Nós temos que olhar sempre para os nossos processos, os processos internos, se nós estamos cumprindo a risco. Isso que vai nos aproximar das conquistas. E o externo, ele tem a sua relevância, a sua importância, para que interpretemos ele. Mas que a gente não precisa, né, seguir literalmente o que o externo às vezes nos induz. É mais ou menos isso que eu penso. Acho que me estendi demais. Legal. Eu toquei nesse assunto, Rodrigo, porque confesso que fiquei pessoalmente ofendido, né, e fico ainda, quando eu vejo gente que nem nos conhece, nem sabe o que é feito aqui dentro, fazendo críticas levianas e absolutamente injustas àquilo que a gente tem feito aqui dentro. Turma da TV Galo, turma da produção, Ney, quero agradecer a todos vocês. Boa tarde, um ótimo ano para todos nós, animadíssimos para a partir de segunda-feira reiniciarmos a nossa temporada. E é já, viu, turma? Daqui a pouco tem jogo. Tá difícil aguentar sem futebol, mas chega logo. Um abraço, boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.